Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Evangelho do Grupo. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Hoje o tema do nosso bate-papo é a justiça. Normalmente, quando as pessoas defendem a justiça, na maioria das vezes estão reclamando por direitos. Não é assim? Não é assim que observamos? Também quando as pessoas falam da importância do perdão, na maioria das vezes estão interessados no seu próprio perdão. Perdão e justiça, duas frutas da mesma árvore, que é o amor. Você já parou para pensar quantas vezes desagradou a Deus em suas atitudes e ele o perdoou? Não importa o que você faça a Deus, ele sempre vai te perdoar. Tá difícil de lembrar? Muitas coisas que em nossa sociedade acostumamos a considerar como comum perante a lei de Deus é uma falta grave. Por exemplo, quantas vezes nos recusamos a dar ajuda a alguém que pedia? Quando viramos o rosto para a necessidade de alguém, em alguém numa situação difícil, simplesmente ignoramos. Quem é que alguma vez na vida não fez críticas ou até maldisse, né? Cometeu maledicência contra um irmão, seja por qualquer motivo? Que preferiu ficar quieto ou se omitiu em uma oportunidade de exemplificar o ensinamento de Jesus, muitas vezes esclarecer para outras pessoas, somente para não entrar num debate, numa polêmica. Alguma vez você já omitiu a sua crença quando estava no meio de pessoas diferentes ou de outras crenças? Magoou ou feriu um irmão com a ingratidão, é, com algo muito forte? Mesmo que a gente desagrade ou ofenda a Deus, Ele sempre vai perdoar, todas as vezes. E Jesus, que é nosso exemplo maior, basta lembrarmos do dia que Ele foi crucificado e o que Ele disse quando já estava lá no alto da cruz. Perdoa-lhes, Pai, pois não sabem o que fazem, disse Jesus. E por que que Deus é assim? Porque Ele nos ama. E é assim que agimos com quem amamos. Pois bem, o princípio da justiça é o amor. Não há como se fazer justiça, ter justiça entre nós, se não tivermos amor. Amor por Deus, amor por nós e amor pelo próximo. Retificar para corrigir, mas retificar e amar sempre. Esse é o desejo de Deus conosco. E ele nos ensinou isso há muito tempo. No livro A Caminho da Luz, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier, é feita como uma viagem pela nossa gênese, desde a criação por Deus, quando somos simples e ignorantes, inicialmente como um princípio inteligente, estagiando por todos os reinos, somando experiência, e quando o princípio inteligente se transforma em espírito, em uma inteligência consciente e que raciocina, duas compreensões por ele são adquiridas. A primeira é a percepção que existe um ser superior que está acima de nós e que rege tudo aquilo que vemos, tudo aquilo que está à nossa volta, seja na terra, seja nos céus, uma compreensão, uma percepção que existe um ser muito poderoso que comanda tudo. E a segunda percepção é de justiça.
ainda que rudimentar, essa percepção passa a compreender que tudo que fizermos a um semelhante, ele poderá fazer igual para conosco. É uma noção de causa e efeito, mas também de direitos, mesmo que ainda primitivos. Então, o momento nosso de evolução, de, de ascensão a espírito, essa compreensão de Deus e justiça. E por que será que Deus nos colocou essas duas compreensões por primeiro? Porque certamente são as mais importantes. A noção de Deus, amar a Deus, compreender, continuar a sua obra, continuar a transformação dos seres em nós mesmos, e essa noção de justiça que permite a convivência e a nossa ascensão também dessa ignorância para o bem, um bem pleno. No livro dos Espíritos, no capítulo 11 da Lei de Justiça, de Amor e de Caridade, onde fala sobre justiça e direitos naturais, das questões 873 e 800 a 876, Kardec faz uma série de inquirições ao Espírito da Verdade para entender a essência da justiça. Vamos repassar então as perguntas de Kardec e as respostas do Espírito da Verdade e fazer um breve comentário sobre elas. Na 873, Kardec pergunta: o sentimento da justiça está na natureza ou é resultado de ideias adquiridas? Ou seja, das experiências, das percepções de certo e errado, das consequências de causa e efeito. É assim que o homem vai aprendendo? Ou ela já está na natureza, ou seja, ela já é parte da natureza, vinda da criação de Deus? E a resposta do Espírito da Verdade é: está de tal modo na natureza. Que vos revoltais à simples ideia de uma injustiça, ou seja, a injustiça nos provoca revolta em nossa essência. O ser humano, como um espírito inteligente, né, como um ser inteligente, ele não tolera e não admite a injustiça. Porque somos a criatura de Deus. E na criação de Deus está implícita a justiça. E continua o Espírito da Verdade. É fora de dúvida que no progresso moral desenvolve esse sentimento, mas não o dá. Ou seja, ele não o cria, ou não é inato, né? Ele pode ser desenvolvido assim que evoluímos moralmente. E prossegue o Espírito da Verdade. Deus o pôs no coração do homem. Deus o pôs no coração do homem. Então, está na criação. Ou seja, é como se Deus colocasse um chip em cada um. É uma programação. A mesma coisa que temos como um instinto de sobrevivência. Isso Deus colocou em nós, né? É um instinto. Nos movemos assim, porque na nossa criação Deus colocou isso em nós. E a justiça também. Deus o colocou no coração do homem. E aí, ele o Espírito da Verdade relembra um fato muito importante. Daí que vem, frequentemente, em homens simples e incultos, que vos deparam noções mais exatas de justiça do que nos que possuem grande cabedal de saber. Olha só, o Espírito da Verdade está dizendo: veja, quantas vezes já não se deparou com pessoas simples que não têm grandes estudos, mas uma noção de justiça maior do que tem do que aqueles que têm o cabedal do saber? Por que será? Porque aqueles que são simples, mas puros,
puros em seus sentimentos, eles têm uma noção de justiça próxima da que Deus lhes conferiu, ou seja, próxima porque eles não a deturparam para seus próprios interesses. E muitos daqueles que têm grandes conhecimentos, estudaram, acham formas de usar esse conhecimento para manipular as pessoas, as situações, as leis, para se beneficiarem delas. Então, o seu conceito, sua noção de justiça, ela não é pura da essência da criação de Deus. Ela já é deturpada, porque o espírito adquiriu conhecimento, mas não evoluiu moralmente. Na pergunta 874, Kardec fala ao Espírito da Verdade: sendo a justiça uma lei da natureza, como se explica que os homens a entendam de modos tão diferentes, considerando uns justo o que outros parecem injusto, né? O que a outros parecem injusto? E a resposta é muito direta: é porque a esses sentimentos se misturam paixões que o alteram, como sucede a maior parte dos outros sentimentos naturais, fazendo com que os homens vejam as coisas por um prisma falso. Então, a questão da justiça, desde a evolução dela por toda a história da humanidade, passa por como um instrumento também, muitas vezes, de poder, de manipulação, para segurar o poder de algumas pessoas, para segurar privilégios a outras, para distorcer algo que é ruim, que alguém tenha feito, para que não seja culpado. Então, quando misturamos as paixões ao, à essência, ao conceito, ao entendimento de justiça, muitas vezes parece que algo movido por uma paixão muito forte possa ser justo, possa ser correto. Por exemplo, alguém que se vinga de uma traição amorosa. Não é há muito tempo que estava previsto, era aceito dentro de tribunais, a defesa da honra, principalmente dos homens, né? A defesa da honra, no caso de traição de mulheres e de crimes cometidos contra as mulheres ou contra os seus amantes. A defesa da honra. Ou seja, é uma distorção de justiça, é o assegurar um direito de vingança baseado em uma paixão, né? Um sentimento que é muito forte, que as pessoas acabam se identificando porque possuem as mesmas paixões e aceitam esse tipo de conceito de justiça. Assim também foram os escravos, quando era permitido ter escravos, ter um tipo de pessoa servindo a outro, quando as pessoas não eram iguais, ainda até hoje, ah, em um número muito menor, mas as pessoas não consideram ainda todas as pessoas iguais, mas no passado essa, essa percepção ou essa visão, essa ideia de que determinados seres, determinados pessoas, determinadas regiões do mundo eram quase como não tão humanos quanto eles, né? Ou não tão evoluídos e por isso poderiam escravizar. Então, as noções de justiça são e foram, desde a, os tempos mais remotos, deturpado, misturado com as paixões e dado uma noção de uma justiça que não é pura, não é verdadeira e faz com que haja um olhar sobre ela de um prisma falso de um direito que não existe. Então Kardec continua.
como se pode definir a justiça? Bom, se temos a justiça da natureza, se temos a justiça que é desenvolvida com o humano, mas que com a evolução moral do ser humano, mas as pessoas modificam a justiça de acordo com suas paixões. Se a justiça está em constante modificação e evolução de acordo com o próprio aprimoramento moral do ser humano. Então, na verdade, o que pode, como pode ser definido a justiça? E a resposta do Espírito da Verdade é direta. A justiça consiste em cada um respeitar os direitos dos demais. E aí Kardec fala assim: tá bom. E o que é que determina esses direitos das pessoas? Dos demais, os meus, de uns e de outros. A diferença desses direitos, o que determina esses direitos? E aí o Espírito da Verdade esclarece duas coisas: a lei humana e a lei natural. Tá? Então, aceita-se a lei humana e a lei natural. Então, o Espírito da Verdade está aceitando a lei humana. Ele aceita porque as leis feitas pelo homem regem costumes e buscam um convívio em harmonia de acordo com os valores de uma época. Mas sabe o Espírito da Verdade que isto está em evolução. Agora, a lei natural é a lei imortal, perfeita de Deus. Vamos ver o que ele nos fala. Então, o que determina esses direitos? Duas coisas, a lei humana e a lei natural. Tendo os homens formulado leis apropriadas aos seus costumes e caracteres, elas estabeleceram direitos mutáveis, com o progresso das luzes, com o progresso das luzes, com o progresso da consciência, do aprimoramento da consciência. Vede-se hoje as vossas leis, que são, aliás, imperfeitas, consagram os mesmos direitos que as da Idade Média. O que na Idade Média era aceita, hoje não é mais aceita, né? Muitas das leis mudaram. Entretanto, esses direitos antiquados, que agora se vos afiguram até monstruosos, pareciam justos e naturais naquela época. Esse é um exemplo de como as leis evoluem, né? Isso estamos falando da Idade Média, né? Coisa de pouco mais ou menos, né? De 1000 anos. Ou seja, 10 gerações, 12 gerações, 13 gerações. Não é muita coisa, se pararmos para pensar, né? É, nem sempre, pois, é de acordo com a justiça o direito que os homens prescrevem. Muitas vezes os direitos não são, não estão ancorados numa verdadeira justiça. Aliás, muitas vezes os direitos são contrários à justiça. Muitos direitos, muitas leis que existem vão contra, em princípio, em conceito, em valor da própria justiça. Para quê? Para assegurar privilégios e vantagens àqueles que podem fazer as leis, não é verdade? Demais, este direito regula apenas algumas relações sociais, ou seja, ele tem uma finalidade pequena, curta. Quando é certo que na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. Na vida particular há uma imensidade de atos unicamente da alçada do tribunal da consciência. O Espírito da Verdade está querendo dizer que a lei dos homens não alcança todos os atos das pessoas, todos os atos errados das pessoas. Diariamente, muitas pessoas atentam
contra a justiça dos homens e a justiça de Deus, e não são alcançados por essa justiça dos homens, né? Porém, o tribunal da consciência sabe, sabe dizer o que é errado. Cada um sabe, porque cada um sabe, porque cada um tem a noção de certo e errado. Essa noção de certo e errado, ela foi exatamente trazida na nossa ascensão de princípio inteligente para espírito. Ali Deus gravou no nosso coração essa noção de certo e errado. Então a consciência nossa sabe quando agimos certo e errado. E são esses atos que teremos que prestar conta. São esses atos que teremos que prestar conta no mundo espiritual, no plano espiritual e para nossa própria consciência. Muitos acham que quando morremos vai ter uma justiça que nos condena para ir para o umbral e vão perceber que essa justiça, esse juiz é a nossa própria consciência. A nossa vibração, quando desencarnarmos, vai nos colocar no exato lugar onde devemos estar, de acordo com o que fazemos. A nossa vibração se liga, já estamos ligados, já estamos ligados no mundo espiritual com o que nós somos no mundo material. Já estamos ligados. E quando desencarnarmos, vamos exatamente para o mesmo lugar, para aquilo que a nossa consciência, que a nossa vibração está vinculada. E o juiz dos nossos atos será nós mesmos, a nossa consciência. Por isso que muitos daqueles que fizeram coisas ruins e se culpam, não permitem ser ajudados no plano espiritual. Essa é uma questão importante. É importante, convido os amigos espíritas a pesquisarem mais sobre esse tema, né, sobre a questão da justiça divina e sobre a nossa consciência, poder de julgamento da nossa consciência no plano espiritual. Por fim, a última pergunta dessa série. Kardec faz ao Espírito da Verdade. Posto de parte o direito que a lei humana consagra, ou seja, colocado à parte a lei dos homens, qual a base da justiça segundo a lei natural, ou seja, segundo a lei da criação? Então, vamos tirar essa. O que Kardec fala? Vamos tirar então esse direito que é todo distorcido, que é todo imperfeito. Então, eu quero saber realmente qual que é a base da justiça, segundo a lei natural. E aí, o Espírito da Verdade nos faz lembrar do Cristo, né? Que é a nossa referência, que muitas vezes queremos complicar, queremos achar referências mais elaboradas, mais complexas, quando o verdadeiro valor, o verdadeiro pilar da justiça já nos foi dado, e ele é um pilar poderosíssimo e simples. Então responde o Espírito da Verdade. Disse o Cristo: queira cada um para os outros o que quereria para si próprio. No coração do homem imprimiu Deus a regra da verdadeira justiça, fazendo que cada um deseje ver respeitados os seus direitos. Na incerteza de como se deve proceder com o seu semelhante em dada circunstância, trate o homem de saber como quereria que com ele procedessem, em circunstância idêntica. Guia mais seguro do que a própria consciência não lhe podia Deus a verdade. Olha que profundo, olha que profundo. A justiça toda se baseia em uma única lei. Querer para o próximo o que você quer para si mesmo. Tratar o próximo como você quer ser tratado. Respeitar no próximo o respeito que você quer para você.
assegurar o direito do próximo, o direito que você quer assegurar para você. Toda a justiça. Pare para pensar como isso é grandioso. Quantas leis existem, quantos códigos existem que, na verdade, regem a nossa vida cotidiana, mas a verdadeira justiça gravada em cada um. Ninguém tem uma noção maior ou menor de justiça. Deus deu essa noção igualmente para as pessoas. Prova é, como disse agora há pouco, pessoas com menos conhecimento têm uma noção de justiça daqueles que têm têm mais conhecimento, mais estudos, porque aquele que ainda não tem conhecimento não deturpou, não deturpou a pureza dessa lei de Deus, ele tem essa compreensão, porque ele observa a natureza, ele observa a lei de ação e reação, que é a mesma lei. Ele observa o que dá certo e o que está errado. Ele tem esse valor dentro dele. De todas as pessoas possuem essa noção de certo e errado e do direito do outro igual ao meu. Se eu quero uma coisa para mim, eu tenho que querer a mesma coisa para o outro. Eu não posso querer um privilégio que serve para mim. Eu não posso achar que um semelhante meu é inferior a mim. Eu não posso achar que eu tenho certos direitos sobre outras pessoas. Eu não posso achar que eu tenho direito, acesso a um recurso natural que outras pessoas não têm. Uma única lei consagra toda a justiça natural. Esse é o nosso tema, justiça. Reflitam sobre isso. Que a paz do Senhor esteja conosco. Prece de Cáritas. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajante a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem, que assim seja.